Comutadores são algoritmos curtos que trocam só 3 peças do cubo por vez. Eles podem ser de cantos, de meios, de wings ou de centros. Todos os comutadores que eu vou mostrar para vocês aqui são considerando a letra C como buffer, ou seja, UFR. Vamos pegar um exemplo clássico aqui. É o Nicolas. Agora vamos observar os movimentos dele. R troca esse adesivo com o Q. Então ele faz a troca entre esses dois. E agora o movimento U', L', U troca esses dois aqui. Faz esse vir para cá. Então, U', os dois estão aqui. L', U. Agora esse adesivo veio para cá. E ele estava aqui. Agora eu R', então eu destroco aquela troca inicial que eu tinha feito. E agora eu desfaço a inserção que eu fiz. Uma coisa muito importante é que a troca, que também é chamada de interchange, é composta de um movimento, podendo ser um movimento simples ou um movimento duplo, dependendo do comutador. E a inserção é composta por 3 movimentos, sendo que o movimento do meio é sempre paralelo ao movimento de troca. Observem o seguinte, o meu movimento de troca é R. Uma camada paralela a R seria L ou M. Como a gente está falando de comutadores de cantos, a gente não vai envolver as camadas M, S e E. Mas esses movimentos vão ser usados em comutadores de edges. Então vamos observar. Eu faço a troca com R. Agora eu faço a inserção, sendo o primeiro movimento aqui. O segundo movimento, que é o movimento do meio da inserção, ele é paralelo ao movimento da troca. Terminei a inserção, eu desfaço a troca. E agora eu desfaço a inserção, ou seja, eu inverto somente o movimento do meio, agora com o L, e termino o comutador. Outro exemplo. Esse adesivo tem que vir para cá, que é a letra U, e esse tem que vir para cá, que é a letra B. Então eu tenho que a troca está envolvendo esses 3 adesivos aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar 2 adesivos que se trocam com um movimento. Esses 2 eu poderia trocar levando esse para cá com o movimento de U', ou levando esse para cá com o movimento de U. Então eu já tenho uma possível troca. Agora eu tenho que pensar em uma série de 3 movimentos em que o movimento do meio seja paralelo ao movimento U. Como a gente está falando de cantos, o único movimento paralelo a U possível é o movimento de D. Eu poderia pensar em R2 e D, que vai trocar esse adesivo por esse. O problema dessa solução é que a nossa inserção vai mexer nessas 2 peças. Outra regra muito importante é que a inserção só pode mexer em uma peça da camada de troca. Então essa solução não nos atende. Vamos pensar em outra. Esse adesivo e esse, que aliás é a letra U, podem ser trocados com um F2. Bom, esse é um candidato à troca. Agora eu tenho que pensar em uma série de 3 movimentos em que o movimento do meio seja paralelo a F, ou seja um B ou B', e que não mexa nessas 2 peças. Uma solução para isso seria R, B, R'.
Essa inserção vai trocar essas duas peças sem interferir nessa. E agora eu vou precisar decidir qual que eu vou executar primeiro, se é a troca ou se é a inserção. Eu sei que essa peça tem que vir para cá, essa para cá e essa para cá. A regra é a seguinte, a gente sempre vai resolver a peça que está de fora da camada de troca primeiro. Então, a nossa camada de troca é o F. A peça que está fora da camada F é essa daqui. Eu sei que essa peça vem para cá. Então, eu já vou resolver ela aqui. Então, o meu primeiro movimento vai ser o de inserção. Eu vou resolver essa peça aqui. Vou fazer a troca. Agora, eu desfaço a inserção. Ou seja, eu vou inverter o movimento do meio. E desfaço a troca. O que é o contrário desse caso aqui. Esse caso eu estou vendo que eu tenho que fazer o ciclo B, U. Então, essa peça vem para cá e essa vem para cá. E essa daqui volta pro buffer. Nesse caso, a peça que está fora da camada, que é essa daqui, a posição final dela é aqui embaixo. E eu sei que a minha inserção vai trocar essa com essa. Nesse caso, eu tenho que fazer a troca primeiro. Para eu trazer essa posição para cá. Agora eu faço a inserção, desfaço a troca e desfaço a inserção. Vamos ver esse caso aqui agora. Eu tenho essa peça vem para cá, que é o B, e essa peça vem para cá, que é o P. Então eu tenho que fazer o ciclo BP. Como esses dois adesivos estão na mesma camada, eu poderia propor que a troca seja com o movimento de U' ou de U, levando essa peça para cá ou essa para cá. Agora eu preciso pensar em uma série de 3 movimentos em que o movimento do meio seja paralelo a U, ou seja, D ou D'. Essa inserção é muito conhecida para quem usa o método das camadas com o branco em cima, porque eu consigo inserir esse adesivo aqui em cima com esses 3 movimentos aqui. Bom, então eu já tenho a minha troca e a minha inserção respeita as regras. Agora a gente tem que descobrir se a gente vai fazer primeiro a troca ou primeiro a inserção. Então a gente tem que olhar sempre na peça que está fora da camada de troca. Se a minha camada de troca é aqui em cima, esse é o adesivo que eu tenho que ver para onde ele vai. Esse adesivo vem para o buffer. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é a inserção. Então eu faço a inserção, já resolvi o buffer. Agora eu faço a troca, trazendo essa peça para o lugar do buffer. Vou desfazer a inserção, invertendo o movimento do meio. E agora eu desfaço a troca. Esse caso aqui ele é bem interessante. O ciclo é VA. Então, essa peça vem para cá e essa vem para cá. Esse comutador foge ao padrão que eu expliquei para vocês até agora. Então, é interessante guardar ele como um algoritmo mesmo. A camada de troca vai ser a camada de cima, que a gente vai trocar esses dois. E a inserção vai ser R2D', R2D, R2. E essa inserção, o que ela faz é trocar os adesivos C com V. O legal desse comutador é que o inverso da inserção é igual à própria inserção. Então vamos lá. A nossa camada de troca é a U. Então a peça que está de fora é a V. A V vem para o A. Só que a minha inserção vai trocar essas duas peças. Então para eu resolver primeiro a peça que está de fora da camada de troca, eu preciso trazer a posição dela aqui para o buffer, fazendo a troca. Agora eu faço a inserção, desfaço a troca e desfaço a inserção. O que eu mostrei para vocês até agora são casos de comutadores puros. Mas na maioria das vezes a gente vai precisar fazer um setup para preparar a situação para transformar em um caso que a gente conhece de comutador puro. Por exemplo, esse caso aqui, em que eu tenho o ciclo O, U. Nesse caso, eu posso trazer o O aqui para cima, que virou um caso que a gente já conhece, em que essa peça tem que vir para cá, essa para cá
e essa para cá. Nesse caso, a minha troca é a camada da frente, então a peça que está fora é essa daqui, e a inserção vai trocar essas duas. Então primeiro eu tenho que fazer a troca, fazer a inserção, desfaço a troca, desfaço a inserção e volto o setup. Outro exemplo, o ciclo B, G. Esses dois adesivos estão na mesma camada, então uma possível troca para eles seria o movimento U ou U'. E eu consigo inserir esse adesivo aqui nesse espaço com R', D, R. Então vamos ver se a gente tem que fazer primeiro a troca ou a inserção. Bom, a peça que está fora da camada de troca é o G, e o G tem que vir pro buffer. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é a inserção. Faço a troca, desfaço a inserção e desfaço a troca. Esse ciclo BF, ele é muito parecido com o BG, porque eu consigo trazer o F para o G com um setup de L. E agora virou o mesmo caso. Só resolver da mesma forma e voltar o setup. Esse caso, o ciclo R, U. Para esse caso, se eu fizer um movimento de L, eu passo a ter esse caso aqui, em que essa peça tem que vir para cá, essa vir para cá, e essa vir para cá. Bom, dois aqui na mesma camada eu consigo fazer a troca entre eles com U ou U', e esse daqui de trás eu consigo inserir nessa posição com R', D2, R. Então, a peça que está de fora da camada de troca, ela tem que vir para o buffer. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a inserção. Faço a troca, trazendo a peça que falta para a posição do buffer. Desfaço a inserção. Desfaço a troca e volto o setup. Observem que nesse caso, a inserção é R, D2. Então, ela segue o padrão de um movimento do meio da inserção ser paralelo à troca, mesmo que seja um movimento duplo. E por fim, a dica que eu dou para vocês é resolver os meios do cubo por qualquer método e deixar os cantos para resolver com os comutadores que a gente viu, pensando sempre em setups para transformar os casos em os comutadores que a gente viu ou que vocês venham a pensar. Valeu!